Pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal novamente. Eu sou a Ana Paula e olha só, hoje trazemos uma notícia que abalou profundamente não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O presidente Lula, inclusive, anunciou oficialmente um luto de 7 dias em todo o território nacional que deu o que falar. E eu vou trazer para vocês o que pode estar por trás dessa grande comoção do nosso presidente da República. Também vou trazer para vocês aqui os olhares que se voltaram para os bastidores do poder, pois a distração que ocorre fora da política não pode deixar o povo sem perceber a crise que envolve o nosso judiciário, que envolve os bastidores do Congresso. Então eu vou trazer para vocês aqui uma informação com muita responsabilidade e clareza, e se você quer ficar bem informado é só acompanhar os nossos vídeos através de se inscrever no canal e também deixar o joinha no vídeo que ajuda. Tem um sininho de notificação que você clica. Quando você clica nele, ativa o sininho de notificação para receber conteúdo quando eu postar, e assim você ficará por dentro das informações sem a interferência da grande mídia, com uma opinião que eu trago, uma análise crítica, política, com base no meu entendimento, conhecimento, sem interferência da grande mídia. Então, se você gosta de análises independentes como essa, então continue nos acompanhando aqui no canal. Vamos começar com o jornal o Globo, que fez uma exposição, uma matéria muito interessante. Eu não vou ler ela inteira, que ela é gigante, mas só para resumir para vocês, foi o Pablo Hortelado. Ele é professor de gestão e de políticas públicas da USP. Ele trouxe o seguinte título: Brasil exportou corrupção e importa impunidade. Nadine foi condenada pela justiça peruana por gerir o Caixa 2 da campanha do marido. Muitas vozes, olha só como ele começa a matéria, esse trecho eu vou ler para vocês que vale muito a pena, gente, olha só. Muitas vozes reagiram indignadas quando Donald Trump concedeu perdão aos vândalos e golpistas que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos. Outras vozes se escandalizaram quando o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto ao ex-deputado Daniel Silveira, acusado, entre outras coisas, de incentivar a agressão de ministro do STF. A maioria dessas vozes, porém, se calou quando o presidente Lula concedeu asilo, intercedeu por um salvo-conduto e enviou um avião da FAB, da Forças Aéreas Brasileiras, para resgatar Nadine no Peru, que é a mulher do ex-presidente ali, que foram condenados. Então, a Nadine foi condenada pela justiça peruana por gerir o Caixa 2 da campanha do marido, ex-presidente Ollanta Humala, e por ter recebido pelo menos 3 milhões de dólares de doação ilegal da empreiteira brasileira Odebrecht. E segundo delações premiadas dos executivos da Odebrecht, no Brasil, o pedido para doação ilegal veio do próprio PT, de acordo com a delação do ex-ministro Antônio Palocci, diretamente do então presidente Lula. A atuação da Odebrecht no Peru é escandalosa e deriva de sua atuação no Brasil, investigada pela Operação Lava Jato. A Odebrecht foi acusada pela promotoria peruana de ter fraudado licitações, financiado ilegalmente campanhas políticas, tal como fez no Brasil. Pelo menos 4 ex-presidentes peruanos foram envolvidos no escândalo e acabaram se dando mal. Em 2024, o ex-presidente Alexandre Toledo, que foi de 2001 a 2006, cumpre pena de 20 anos de prisão por receber 35 milhões de dólares em subornos da Odebrecht. Em 2019, outro ex-presidente, Alan Garcia, de 2006 a 2011, se matou no momento que seria preso, também acusado de receber propinas da Odebrecht. Um terceiro ex-presidente peruano foi o Pedro Pablo, de 2016 a 2018. Também acusado por corrupção, no mesmo caso, está em prisão domiciliar. E, finalmente, a Justiça do Peru condenou o quarto ex-presidente, junto com a sua mulher, que é o Ollanta Humala, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e recebimento de fundos ilícitos para sua campanha, originados da Odebrecht. Então, a gente vê aqui, né, que essa matéria ela nos reflete aí. Eu não vou ler ela inteira, ela é enorme. Quem quiser depois leia, né? Eu já trouxe aqui o título, a fonte, mas só para mostrar para vocês que o Brasil, sob a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, ele enfrenta diversas críticas por sua postura diante da corrupção. Um governo que não fala nem em corrupção, né? Tem governo que defende uma bandeira combater a corrupção. Do Lula a gente não vê esse mesmo empenho. E tanto no âmbito nacional quanto internacional é triste ver o Brasil envolvido nisso, né? Essa recente coluna do Pablo Hortelado aqui, intitulada de Brasil exportou corrupção e importa impunidade, destaca uma preocupação com a falta de responsabilização efetiva por crimes de corrupção transnacional. A Operação Lava Jato revelou um esquema de corrupção que ultrapassou as fronteiras brasileiras, envolvendo a Odebrecht em práticas ilícitas em diversos países da América Latina e África.
Os executivos da empresa assumiram o pagamento de propinas em troca de contratos públicos, evidenciando a exportação de práticas corruptas. No entanto, a resposta judicial brasileira tem sido criticada pela sua ineficácia. A OCDE expressou preocupação com a ausência de condenação definitiva no Brasil por corrupção transnacional, destacando que em quase 10 anos, 8 de 9 réus foram absolvidos devido à prescrição de crimes. Além disso, decisões judiciais com o ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou provas obtidas de acordo com no acordo de leniência da Odebrecht, levantam questionamento sobre a seriedade do combate à corrupção no nosso país. E tais ações podem comprometer a cooperação internacional e investigações e prejudicar o Brasil no cenário global. A falta de segurança efetiva por crimes de corrupção, aliado à politização de instituições, como a Procuradoria-Geral da República, reforça a percepção de impunidade e fragiliza o Estado de Direito. É imperativo que o Brasil adote medidas concretas para fortalecer suas instituições e restaurar a confiança da comunidade internacional em seu compromisso com a justiça, com a transparência e que respeite o povo brasileiro mais do que tudo. Mas, para isso, o povo precisa ir contra isso. Levantar essa bandeira unidos, parar com ideologia boba política que não ajuda ninguém, a não ser os próprios políticos, e cobrar dos governantes, pois o Brasil está desse jeito por causa do próprio povo. Essa é a minha opinião, gente. E, no entanto, né, as polêmicas não param por aí, não. Se fosse só isso, né, não é só isso, não. Olha só. Matéria aqui da Folha de São Paulo. Governo Lula acomoda em estatais petistas e auxiliares sem formação compatível. Mais uma denúncia. Conselhos dessas empresas têm casos como cientista político em subsidiária de banco e curador de arte em hospital. Ministério diz que a lei foi cumprida. Mas o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria extensa, gigantesca, mostrando o quanto o Brasil virou um paradoxo vergonhoso. Não é só no caso de exportar corrupção e importar impunidade. A gente vê aqui a desconfiança também institucional. O Lula faz aqui, ele loteia estatais com aliados sem nenhuma qualificação técnica. Tá aqui, Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, o governo tem colocado petistas e apadrinhados políticos em cargos estratégicos. Gente sem formação compatível, sem preparação, apenas por conveniência partidária. Isso não é governar para o povo, gente. É transformar o Estado em cabide de investimento para sustentar interesses políticos. E esse comportamento, por si só, já não revela a essência de um governo que não tem compromisso com a eficiência, com a meritocracia ou com o combate à corrupção. É o velho modo de fazer política, proteger os aliados, cegar os afetados e abandonar a população à sua própria sorte. O resultado, um país que perde internacionalmente, nacionalmente, fica em descrença interna, entrega suas instituições à politicagem. Então, vamos assistir tudo isso calados, enquanto os verdadeiros interesses do povo ficam em último lugar? E para encerrar, mais uma reflexão, uma notícia muito triste que abalou todo o Brasil, saiu aqui no G1. Lula decreta luta oficial de 7 dias pela morte do Papa Francisco. Jorge Bergoglio morreu nessa segunda no Vaticano aos 88 anos, primeiro pontífice latino-americano deixado o legado de tolerância e diálogo. Ele promoveu reformas importantes, acolheu minorias, priorizou os pobres e o presidente Lula decretou, então, é declarado luta oficial em todo o país pelo período de 7 dias, contado a data da publicação do decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mário Bergoglio, Sua Santidade o Papa Francisco, a quem serão tributados honras fúnebres do chefe do Estado, diz o decreto. E trouxe uma reflexão e alguns questionamentos na internet que fizeram sentido. Né? À primeira vista, parece um gesto nobre, o Lula decretar luta oficial de 7 dias pela morte do Papa Francisco, mas parece um gesto muito nobre, de respeito a um líder espiritual querido por muitos, mas vindo de um governo que tem se notabilizado por decisões envolvidas de simbolismo político, pouca coerência com a prática e legitimamente duvidar da real intenção por trás desse ato, não é mesmo, gente? Lula sabe que sua base de apoio está abalada, enfrenta escândalos de impunidade, desmontes na Lava Jato, aparelhamento de estados com apadrinhamento político sem qualificação, é uma bomba de explosão aqui, negativa para o governo, né, de notícias, e uma crescente desconfiança da população. E aí,
no momento em que sua imagem está em declínio, o luto oficial pode ser mais uma jogada de marketing político do que um tributo sincero. Por quê? O Papa Francisco, ele foi uma figura progressista, sim, mas sua mensagem era do quê? De justiça, humildade, combate à corrupção, justamente valores que o governo do Lula tem ignorado sistematicamente, né? E Lula, que se diz defensor dos pobres, lidera um governo que protege corruptos, silencia lutas, decisões judiciais que anulam provas de esquema bilionário e trocam cargos públicos por lealdade política. É um governo que vai totalmente ao contrário dos valores que o Papa Francisco pregava. Então, será que esse luto de 7 dias é realmente de fé e de respeito? Ou é uma tentativa cínica de se aproximar do eleitorado católico, numa estratégia de recuperação do capital político em um momento crítico? Comenta aí pra mim. Qual é a sua opinião? Então, respeitar o Papa é uma coisa. Agora, usar sua morte como uma cortina de fumaça para esconder os fracassos do governo é outra bem diferente. Aí mostra um caráter muito ruim do governo. É isso, gente. Um beijo, se cuida, até o próximo boletim.